Olha, eu costumo dizer o seguinte, a primeira coisa é o autoconhecimento. Tá. Né? Então, a gente não pode mais se espelhar em modelos que são da outra pessoa. Então, eu admiro o Fúvio aqui. Você quer ver um cara que a gente admirava muito, Fúvio? Que trabalhou com a gente, com nós dois? O Rafael Chiusi. Sim. Será que o Rafael Chiusi um dia Chiusi não, Chiusi. Chiusi. Será que ele vai um dia assistir esse vídeo aqui? Eu convidei ele. Deixa eu ver se ele está aqui ao vivo. Não sei se ele está ao vivo. Rafael Chiusi. Eu admirava muito o Rafael, porque ele era... Admirava ou não admira mais? Que eu não vejo mais ele dando aula, né? Mas eu admirava demais o Rafael dando aula. Ele era um professor diferenciado, destacado, né? De fato. Um dia eu descobri que ele era muito daquele jeito, que ele tinha feito teatro. Ah, é? Né? E ele era muito bom. Você se lembra quando ele fez aquele stand-up de RH com a gente? Sim. Maravilhoso. Ele é um profissional de destaque, né? Não é à toa que, pessoal, só para vocês saberem, o Rafael hoje ele mora no Canadá. Ele está na Universidade de Toronto. Na Universidade de Toronto. Titular da Universidade de Toronto. Professor titular da Universidade de Toronto, trabalhou com a gente na Metodista. E a gente olhava o Rafael e a gente pensava assim, pô, eu não sou igual a ele. Se espelhava, né? E eu acho que o jovem hoje ele olha muito assim, ele olha para esses influencers, para as pessoas e fala, eu queria ser igual aquele cara. Mas não é por aí. Você tem que olhar o autoconhecimento, quer dizer, você tem outro perfil, graças a Deus. Graças a Deus que a gente tinha um Chiusi, mas tinha um Fúvio, tinha um Venere, tinha um Marcão, tinha um Andrade, uma Rosana, uma André, time bom, hein? Então a gente tinha Silvia Gattai, então a gente tinha um time que cada um era diferente. Wilson, se a gente for começar a falar Maurício, nome, vai dar problema porque a gente não vai lembrar de todo mundo. Né? Então o que acontece? Então quando você se conhece, descubra, olha, isso aqui é o meu ponto forte. Nisso daqui eu me sinto feliz. A gente costuma chamar do Ikigai, tá? O que é o Ikigai? O Ikigai é a combinação de 4 coisas. O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de fazer e faço melhor que as pessoas? Eu faço bem. Né? O que eu faço? Gosto, faço bem e posso ser pago por fazer isso. Alguém está disposto a pagar pelo que eu sei fazer. Né? E 4ª coisa, o que eu gosto, faço bem, posso ser pago, tem valor para os outros, para me pagarem, e é bom para a sociedade. É bom para a humanidade. Quando você descobre que coisa é essa, você não se compara mais. Então, esse autoconhecimento ele é fundamental na hora de uma escolha de caminho de carreira. Né? Então, se as pessoas não ficam o tempo todo olhando para o outro e não olham para si, para aquilo que lhes dá prazer, né? Quando a gente entra no tema da inteligência artificial, eu falo assim, olha, o que te dá prazer de fazer? Cara? Eu, por exemplo, eu tinha prazer de gastar, às vezes, 1 hora deduzindo uma fórmula matemática, né? Uma fórmula de física, de engenharia. Dá prazer. Até hoje, eu pego alguns desafios de matemática e tenho prazer de gastar ali 10, 15 minutos. Será que eu ainda lembro como é que se resolve isso e tal? Hoje a gente percebe que as pessoas não querem gastar tempo com nada. Né? Ou seja, o trabalho é cumprir tarefas, tal coisa é cumprir tarefas. E o prazer? Né? Então não é uma questão de trabalhar 8 horas, 6 horas, 4 horas. 4 horas por dia, fazendo o que você odeia... É um martírio. É um martírio. Sim. E se você fizer o que você ama, vai passar 12 horas e você não vai perceber o tempo passar. Né? Então, como o trabalho, né, a profissão, a carreira... é uma coisa que a gente vai fazer até os 90 anos, tem que ter prazer. É verdade. Né? É até clichê, né? Mas tem algumas lojas, né? Algumas empresas que você vê um quadrinho assim, né? Se você ama o que faz, né? Você não vai trabalhar sequer um dia na sua vida. Exatamente. Né? Você vai se divertir. É isso aí. Né? É isso aí. Então o que acontece? Você me perguntou de network. Tá? É importante entender o seguinte. Network está muito ligado à sua reputação. Tá? Então, como é que você faz network? Bom, a melhor dica para você fazer... network não é ter 1 milhão de amigos, já dizia o Roberto Carlos, né? Quero ter 1 milhão de amigos. Hoje não é mais assim. Network... Daniel, posso só te interromper? Talvez seja legal você explicar o que é um network. Porque talvez algumas pessoas que estejam assistindo a live posteriormente não saibam. Né? Então é legal falar o que é um networking. Networking é aquilo que você consegue através das suas relações. A tua rede de relacionamentos. A rede de relacionamentos, exatamente. Né? Network.
Então, o que acontece? Mas network tem a ver com rede de trabalho. Rede de trabalho. Tá? Então, tem a ver com relacionamento ligado à vida área profissional. Perfeito. Tá? Então, então, não é você conhecer muita gente, mas é você ter bons relacionamentos, né? Bons relacionamentos profissionais, mas quem você conhece, não quantos você conhece. Né? Então, por exemplo, o fato de você, às vezes, conhecer alguém que está numa empresa que você idealiza, na qual você gostaria de trabalhar, não só você conhecer, né? Mas ele também te conhecer, também saber o que você faz, quem você é, né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que eu faço network? Hoje o LinkedIn é a maior ferramenta de network que a gente tem. Eu entro lá no LinkedIn e falo assim, poxa, eu gostaria de trabalhar na Shopee. Se eu entrar no LinkedIn, eu vou ver se tem amigo meu que trabalha na Shopee, gente que estudou comigo, eu vou verificar quem são os diretores de quem lá. são os diretores. Perfeito. E tal. E o que acontece? Aí você começa a seguir aqueles diretores e tudo mais. Vai te dar uma oportunidade de trabalho? Eu não sei. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas o que acontece? Se você seguir e realmente se interessar por aquilo que aquele cara faz, você vai começar a entender o que é que está na pauta dele. O que é que está na pauta? Quais são as preocupações de um diretor da Shopee? Ao entender quais são as preocupações dele, você começa a entender o que é que você tem que estudar, o que é que você tem que se desenvolver para resolver os problemas que ele tem. Perfeito. Né? Então, o network, ele te mostra o cenário de pauta para onde você pode direcionar aquilo que você precisa aprender, que você tem que se interessar um pouco mais. Né? Se você olha para o network do tipo, eu vou me mostrar para ele, tá errado. Até porque já está comprovado que o network que funciona não é o network dos relacionamentos fortes. Tá. Nós nos conhecemos muito bem há muitos anos, como você disse. Né? Então, eu conheço suas qualidades e seus defeitos, mas às vezes você me convida para um aniversário aqui na tua casa, eu começo a conversar com um amigo seu, que às vezes é dono de uma empresa, alguma coisa, aí o cara vai perguntar, e a pergunta que todo mundo faz, e você o que faz? Eu dou aula aqui de carreiras e tal. É capaz de no meio da semana o cara me ligar e falar, pô, você não pode vir aqui dar um curso para os meus funcionários? Você não pode vir aqui me dar uma consultoria? Né? Eu fiquei pensando sobre o que você falou e tal. O vínculo fraco, né? Porque quando a gente faz um vínculo fraco com alguém, muitas vezes a gente só guarda o nome da pessoa, a profissão e alguma coisa que ela contou nos interessou. Talvez naquela semana, não eu, mas alguém com quem eu estou conversando me pergunta, eu estou procurando aqui uma pessoa, sábado conversei com uma pessoa assim, Fulvio, me dá o telefone daquele teu amigo lá que eu acho que eu tenho uma oportunidade para ele. Perfeito. Né? Então, é você estabelecer relações profissionais não com interesse, mas com interesse de entender o que é que está na pauta das pessoas. A dinâmica, né? A dinâmica, o que é que está na pauta. Uma frase que eu queria dizer aqui é o seguinte, né? Eu vou dizer várias vezes hoje. Tem uma regra aí no mercado de trabalho de hoje. No passado, o teu objetivo era entrar numa grande empresa ou numa empresa boa. Hoje o teu objetivo é resolver problema. Certo? Então, todo mundo fala, o fim do trabalho. Não, o trabalho nunca vai acabar. Por que o trabalho... O emprego pode acabar, o trabalho nunca vai acabar. Por quê? Trabalhar é resolver problema. Então só vai acabar o trabalho quando acabarem os problemas. Como cada coisa nova que surgem mais problemas, então o trabalho nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Né? Então... nós temos que ser cada vez mais, se você quer ter empregabilidade, quer ter oportunidades, seja capaz de resolver cada vez problemas mais complexos. Por quê? Se readaptar, né? Você vai ser pago pelo tamanho do problema que você resolve. Se você resolve problema que uma IA resolve, você não vai ser contratado nunca. Nunca. É a IA que vai resolver, não você. Né? Agora, se você resolve problemas que só você resolve, a tua hora vale milhares de reais. Né? Então, aquilo que os jovens estão fazendo hoje, que não deveriam fazer, que é fugir dos problemas, ou terceirizar a solução dos problemas para uma IA, terceirizar para um amigo, para quem sabe fazer,
para a cola da escola, né? Uhum. Quando eu pego a cola, eu estou terceirizando a prova para alguém fazer, e não eu fazer. Uhum. Né? Então eu fujo dos problemas, eu perco a oportunidade de me desenvolver na solução de problemas. Não é? Então, muito provavelmente, eu sempre seria um profissional mal pago. Uhum.